Olá, meus amigos e amigas, eu sou Jorge Braga e esse é o seu Papo Reto, de todas as quintas-feiras, aonde nós vamos fazer entrevistas com a população barbosense, nem lado A, nem lado B, todos os lados serão ouvidos aqui. E hoje é um prazer muito grande, né? Estou aqui com o Celso Lima, polêmico, mas verdadeiro. Boa noite, Celso. Boa noite, Jorge, boa noite a quem nos assiste, é um prazer estar aqui. Agora, como diz o programa, né, é um papo reto. Celso, eu gostaria que você colocasse o seu ponto de vista do atual cenário político e como se desenha, né, o cenário político barbosense hoje. Eu acho que ele está muito prematuro, tá? As coisas estão forçando muito, como se a eleição fosse dia 5 do mês que vem. Tudo precipitado. Se seguir a máxima popular, que a máquina tem peso, então até o prefeito dizer meu candidato ou minha candidata é fulano, não tem como fazer aferição política porque não sabe, não definiu. A hora que ele fala assim, meu candidato ou minha candidata é fulano e tal, aí a população sabe, não, agora tá. Porque tem grande parte da população que vota no candidato do poder, da máquina. Então tem que se esperar essa definição. Mas mesmo assim, vejo que Barbosa vislumbra. Nunca foi acho que teve uma eleição de 4 candidatos, geralmente é 3 e nunca 2. Tá? Barbosa tem essas particularidades. Corumbataí já é de 2, não cabe 3. Não é aqui, geralmente são 3 candidatos. Eu vejo uma situação que o curso natural, como no Brasil o mandato é de 8 anos, quem ganhou a última eleição, o primeiro colocado, não disputa mais, está fora da disputa. Então, para o popular, o cidadão comum, fica tendo o segundo colocado como favorito, porque Sim. Já é ele que tem mais votos dos que estão aí falando em política, porque teve. Só que esquece, depois das 18 horas do último dia da eleição, apurou os votos, acabou, ninguém tem mais nada. Tudo é zero, tá? Mas disputou, foi bem votado, é reconhecido. Então, surge hoje, pelo que eu vejo, o prefeito terá a candidata dele. A Débora é candidata eles falam assim, por que você fala que ela é? Eu digo que a Débora é por 2 razões. Ela tem gana, tem vontade, e o partido precisa que tenha candidatas mulheres. Sim. Então, são 2 razões que se completam, por causa do fundo partidário, de outras coisas. Então, eu digo que a única certa em ser candidata é ela, porque se a Marinalva falar que não quer brincar mais, põe a bola debaixo do braço, ela vai embora, ela não deve satisfação para ninguém. Se a Lucinete falar que não quer, ninguém obriga. Tá? Então, a única certa que eu digo é a Débora. Mas nesse quadro, e aí, de repente, há menos de 1 ano, surgiu uma 4ª candidatura. Eu não acho que vinga. Acho que vai criar uma situação ainda perigosa, porque é o seguinte, se sair 2 candidatos, tá? Porque o prefeito garantiu que vai lançar a candidata dele e vai mantê-la. Se ele levar a candidatura da Lucinete avante, o outro candidato está dentro do grupo dele, tá? Ele vai manter a candidatura, porque sem apoio da máquina, essa 4ª candidatura vai ser disputar 3º ou 4º lugar. Tá? Não tem densidade, não tem coisa, são 3 ou 4 empresários aí, cuidando dos interesses deles, que quer a candidatura. Aí você fala assim, mas nesse contexto, esse 4º candidato pode não existir. Eu já acho que tem algo mais importante para ele do que ganhar a eleição. Esse 4º candidato, ele é assessor parlamentar.
para ele ser assessor parlamentar, ganhar um salário de 10, 12 mil, ele precisa ter representação política. Ele precisa ter densidade eleitoral. Na última eleição ele foi e tal. Então ele disputa para perder, disputa para fazer 700, 1.200 votos. Mas não ganha a prefeitura, mas ganha um emprego de retorno para ser assessor do deputado. Entendi. Então, ele, na verdade, ele não está jogando para ser prefeito, porque sem o apoio da máquina, não faz 500 votos. Tá? E a máquina vai estar com a Lucinete. Então, essa candidatura, ela pode ir adiante por essa segunda hipótese, pelo interesse pessoal, pela necessidade de se tornar líder em alguma coisa. Ah, eu lidero 500, 700 votos em Barbosa. Aí tu vai ter um deputado que interessa por ele. Porque lá em Corumbataí, na cidade de que ele morou, foi prefeito, nem para achar convidam ele mais. Então ele tem que achar um outro reduto para poder se vender como assessor. Então, aí a pergunta que se faz é, com 4 candidatos, eu acho que eu lembro aqui do César, da Elza, do Mozart e o Arnaldo, só dessa vez que teve 4. Tá? Sim. Só dessa vez. Tá? Como é que fica? Se esse cidadão está dentro do grupo do prefeito, vai dividir os votos de quem está no poder? Aí a eleição fica aberta. Tá? Fica totalmente... Você fala assim, mas você não disse que a Marinal era a favorita. Não. Só que todo mundo só cresce em cima dela. Só ela que tem voto para perder. E por incrível que pareça, eu não entendo como é que alguém desenvolve um projeto de poder na eleição seguinte, aquela foi segunda colocada, e não tem o terceiro do lado dela. É algo que eu acho que, de uma maneira ou de outra, se quer ter sucesso, porque todos vão crescer. A Débora vai crescer em cima dos eleitores dela, a Lucinete vai, o quarto candidato vai, porque ela que tinha que teve os votos. Então é uma eleição muito indefinida, não tem nada, tudo que se fala hoje nós estamos especulando, nós estamos falando de história, mas não tem nada definido em Barbosa. Entende? Vou te dar um número, tá? No meu tempo, jovem, era o cara que tinha 18 anos. Hoje, de 35 anos para baixo, o cara acha que é jovem. Tem os de 50 que também, viu? O cara acha que é jovem. Mas esse eleitor, que eu chamo de jovem, ele não se envolve politicamente, não pesquisa, não estuda, não analisa candidato. Ele é um voto verdadeiramente irresponsável. Tá? Quem tem mais de 50 já votou umas 10 vezes. Ele já não acredita em promessa de político mais, ele já está calejado de promessa. Mas não pega o de 50, não, pega o de 60. Está mais decepcionado, então ele não acredita em mais nada. Ele vai lá para votar porque ele quer cumprir o dever e gosta de votar. Então são 2 eleitores, em tese, irresponsáveis, sem compromisso. Ele não tem comprometimento. Tá? Ele toma cerveja com um e nem bola depois, quando for embora, ele nem lembra quem pagou mais a cerveja. Tá? Isso é verdade. Depois. Então, aí que eu pergunto, e se esse eleitor sem compromisso, eu chamo ele sem compromisso, achar que o sorriso da Débora é o que motiva ele? A novata, estreante na política, não dá um tapa no sanduíche de todo mundo? Tá? Tem isso também, né? Tem isso também, porque a irresponsabilidade pode gerar... algo novo, algo que a pesquisa hoje não acusa. Você vai fazer pesquisa hoje, o quadro é o que nós... Mas, e daí, como é que eu sei, a pesquisa detecta que esse cidadão irresponsável vai lá na urna e
Não, eu gostei foi do sorriso dela. E daí? Sim. Eu não votava no Álvaro Dias, que era bonito, não votava em cantor, não vota em locutor, porque a voz dele é bonita. Uai, até hoje ainda se faz isso? E se der isso? Todo trabalho, todo jogo, toda análise política foi por água abaixo. Mas isso aí tem lógica, sabe por quê? Eu vivi isso daí. Lá em Santo Inácio, Marcos Oliveira, que em Colorado ganhou Marcos Melo, lá ganhou Marcos Oliveira. Um vereador mais votado da cidade, ele teve voto quase para prefeito. Ele tirou voto igual o segundo colocado para prefeito. Ele tirou 1.686 votos. E o que eu mais ouvia, fazendo entrevista, aí ia conversar com as meninas falavam, não, nós vamos votar nele. Porque, nossa, que gato, que bonito, um sorriso e trata a gente tão bem. Mudou a eleição de um cara que nunca foi político, foi o mais votado da história da região do Paranapanema. Não, mas você sabe quantos por cento dos eleitores de Barbosa Ferraz estão abaixo dos 35 anos? 46%. Eles não decidem uma eleição? Eles elegem o prefeito. Eles elegem, não precisa. E ainda juntos de 60 acima, que está dentro do grupo, eles são maioria, eles escolhem quem eles quiserem e fazem. Então, eu como falo, do contrário de você, eu, na verdade, nunca estudei muito sobre política, não, porque você tem que ser um psicólogo para entender a natureza humana, a capacidade. Eu leio muito. Uhum. Só que não ando eu formo minha opinião. Eu leio todos os tipos de coisa, mas a conclusão é minha. Eu não entendo, é que nem eu não entendo o jogo de futebol pela TV ter comentarista. Ele vai comentar o que eu estou vendo? Ué? Não, e na verdade tem coisa que você está vendo, repete 3, 4 vezes e ele comenta totalmente diferente. Não tem. Então essa situação, eu na verdade, que me ajudou muito, e da minha frustração em Barbosa, não ver o xadrez como matéria básica, obrigatória, para ensinar as crianças a pensar, tá? Então, mas eu escuto todo mundo, mas a conclusão que eu chego é a minha, tá? Escutei e tal, o cara, beleza, tá? Então, é como um juiz, você escuta o Ministério Público falar, você escuta a defesa fazer as alegações, aí o juiz, com o fundamento dele, chega à conclusão. Então, o xadrez me ensinou muito a pensar, a não andar no coisa. E aprender que o ser humano não é o que ele fala, ele é o que ele faz. Você que é mais antigo, você que falou do cinquentão, o Bamerindo tinha uma propaganda. Nós somos o que vemos, fazemos e ouvimos. Tá? No tempo do Bamerindo, já quem lembra disso? Nossa, que era aqui na esquina, né? Aqui na esquina, do lado do João Pavan, ali era o Bamerindo. Então, até eu cortar um pouquinho você e mandar um grande abraço pro amigo Tota, né? Porque o Tota era do Bamerindos, né? Grande abraço, Tota. Tem uma turminha antiga ali também, tá? Já tá com seus meninos, porque conhecia todos os filhos do motorzinho. Então, mas são pessoas também já com experiência. Então, eu, na verdade, converso, escuto, mas para mim o político é o que ele faz. Sim. Você esquece as promessas, esquece tudo que vai, porque não tem fundamento até cumprir. Se o cara for cumprir todas aquelas promessas, não vai ter gestão. Então, eu vou pelo que o cara faz. O que ele faz no dia a dia, ele é o que ele vai ser lá. Sim. O resto é só... O resto é que quem quer se iludir, se ilude, né? Mas cada um... É aquela música que eu sempre levo muito a sério, do Luiz Ailão. Aquela morena de um amigo meu, namorada de um amigo meu. Porque se ela está dando bola para você, por que quando for sua namorada não vai dar bola para outra? Com certeza, certeza. Então tem certas coisas que a gente leva para o conceito, mas
Acho que a política aqui de Barbosa está muito indefinida. Ela tem vários segmentos aí. Então, essa quarta candidatura dentro do mesmo grupo do prefeito, acho que pode ser um complicador, porque vão criar rixa. Sim. Quem defende o Lucinete contra quem defende o cidadão. Lá na frente eles não vão se abraçar, tá? Tem essa, porque você começa a criar... Infelizmente, no Brasil, as pessoas tratam política como paixão, como se fosse meu time de futebol. E é a pior desgraça você votar em paixão. Você entendeu? Política é razão. Paixão é com as negras da gente, o resto é só razão. Entende? Você não pode misturar a política com o emocional. Entende? Você vai escolher uma pessoa para administrar. Aquele candidato não é simpático. Mas daí eu não quero casar com ele mesmo, não quero namorar, eu não estou nem aí. É bom no que vai fazer, está preparado para administrar, sabe o que vai fazer quando entrar lá. Essa que é a pergunta que tem que fazer. Agora, se é bonito, se é feio, se é simpático, se não é. Mas olha quantos caras antipáticos nós já elegemos. Olha, pensa bem, como é que alguém conseguiu eleger um Odílio arrogante, prepotente, tudo que o anticandidato era o Odílio. Agora que o maior político que Barbosa já teve foi o Arnaldo Ponegrian, viu? Porque aquele cara, 3 vezes prefeito, fez 2 sucessores. Tá? Aquele foi fera, aquele foi o maior que Barbosa já teve. Em que pese ser adversário político dele na época e tal, mas... E o senhor Arnaldo foi aquele que não caminhou para cima, né? Ele ficou na cidade. O negócio dele era Barbosa Ferraz, né? Não, ele teve a chance dele quando foi para ser prefeito, quando foi presidente da Associação dos Municípios do Paraná, ele teve a chance de ser o estadual e perdeu o bonde ali, tá? Mas senão teria sido deputado, porque eu acho que na época ele estava muito compromissado com a Amélia Rusca, coisa assim, com outros estadual, mas ele teve para deputado, o cavalo passou encilhado para ele. Ele perdeu aquele toquinho, aquele pulinho de dar, e depois aí vai vindo as políticas diferentes. Ele paternalista, 500 compadres em Barbosa, só fazendo caridade, fechando o Barbosa para o Progresso, porque ele tinha medo, o Progresso era inimigo do Arnaldo. Tanto que o Barbosa foi evoluindo e ele foi morrendo politicamente. Tá? Aí veio o Odílio, já dinâmico, já totalmente diferente dele. Não tem esse negócio de receitinha, isso, aquilo, já era uma outra dinâmica. Aí o tempo dele passou. Entende? Então, aí veio a decadência política, vai ficando velho, os compadres vão morrendo, vão embora, entende? E surgindo novas lideranças, mas ninguém fez o que ele fez. 3 vezes prefeito, eleger 2 sucessores, é só para ele. Entende? E eleger um Odílio, tirar lá do fundo do baú a coisa e pôr um Odílio na época. Celso, eu trabalhei ali no Vale do Paranapanema, né? Estava morando em Colorado, trabalhei para um cara ali que eu vou falar para você, eu também tenho essa mesma admiração que você tem pelo Arnaldo. Ele foi 8 anos prefeito, Marcos Mello, 8 anos prefeito de Colorado. O sucessor dele, ele não fez porque ele não apoiou ninguém, certo? Entrou um farmacêutico, Joaquim, ficou 4 anos, ele entrou agora, 2024, termina o 4º mandato dele como prefeito. Um cara desse é igual ao seu Arnaldo. Temos que ter admiração. Ele não é o político que a gente diz aí, o político de carreira. Ele é um político que ele quer ficar no município. O seu Arnaldo era mais ou menos assim também, né? Mas não, na verdade, ele poderia ter... Ele era de carreira, mas a carreira dele era só ser prefeito. Ele era 4 anos, só não tinha reeleição. Não, né? Não, você entendeu? A reeleição veio com o Odílio.
que saiu, pegou um mandato até de 6, para poder Completar? coincidir as datas, depois mudaram, separaram de novo, você entendeu? Então, mas eu não vejo a eleição de Barbosa, está totalmente aberta, não tem nada definido. Converso com as candidatas, porque só com elas que eu converso. Eu digo, cada uma, Marinalva tem que correr atrás e arrumar mais gordura, porque vão queimar, vão tirar a gordura dela. Ela precisa arrumar mais frente, ampliar, porque a hora que a Lucinete investir e a Débora for aproximando, a Débora também vai crescendo, e mesmo o quarto candidato. Porque, como diz, todo mundo põe ela como a líder. Então você vai em cima de quem tem voto. Entende? Então sim, claro. ela é aminada. Tá? Então ela precisa, eles tiram um aqui, ela tem que arrumar 2 ali. Ela tem que contrabalancear, porque vai ter 3 tentando tomar o sanduíche da mão dela. Tem que tomar muito cuidado, né? Para não ser um Botafogo. Vai que aparece um Palmeiras da vida. Não. No caso do Botafogo, pode acontecer a mesma coisa. Ninguém ganhou do Botafogo. O Botafogo que perdeu. Com certeza. Quem tem aquela margem de coisa, então, quem perdeu o campeonato foi o Botafogo. Uma vergonha para aqueles profissionais. Mas na política, muitas vezes, você conquistou o eleitor. O problema é conservá-lo. Sim. Você não pode fazer besteira, você não pode matar Cristo, como eu costumo dizer, você não pode fazer aquele pecado capital onde você vai perdendo gordura, mas que vão investir dentro ninguém vai atrás de quem está em quarto lugar, vai atrás de quem está em primeiro. Claro, claro. Então, eu vejo a eleição aqui, se é que a população está certa. A máquina tem peso? Tem, faz favores, faz isso, faz aquilo. Então vamos ver que peso tem. Porque falam da Lucinete, mas tem 22 anos prestando serviço, só ajudando os outros. Entende? Eu falo, você não tem experiência administrativa. Eu falei, como não? Ela está dentro do serviço público há 22 anos, é vice-prefeito. E se isso valesse, nós não teríamos um Xandão, não teríamos os primos, porque era o quê? Motorista de um almoxarifado. E isso está aí hoje referência de gestão. Entende? Débora trabalhou na quarta maior cidade, Ponta Grossa, fez um bom trabalho, estudou gestão pública, está dentro de um gabinete de deputado, vendo os problemas, porque gabinete de deputado parece confessionário. Tudo quanto é problema que tem na cidade, o prefeito, o vereador leva para lá. O deputado fica bom no executivo, de tanto pepino do executivo que chega lá, para eles. Para ele resolver. Para ele resolver. Então, está dentro de um setor que, como diz o outro, está dentro do campo, está preparado. A Marinalva, eu até falei essa semana que o que o barbosense tem que, assim, por que, por exemplo, votar na Marinalva? A Marinalva, ela tem uma gana, ela tem uma vontade de ser prefeita. Eu acho que ela quer mostrar para o Barbosa que pode ser melhor do que foi o ex-marido dela, o falecido. Talvez porque muitos daqueles projetos saiu da cabeça dela, mas... E hoje ela tem, então, está mais de 20, quase 30 anos na política, e ela conhece de tudo, conhece todos os meandros de política, e tem uma gana coisa. Então, eu acho que a eleição para Barbosa vai estar dentro desse sentido. Uma muito humanista, de origem pobre, que sempre atendeu os mais pobres do município, tem a sensibilidade disso, entende? Então, e esse quadro que eu
eu analiso, como diz assim, das coisas, analiso nossas 3 candidatas. E não considero o outro nem merecedor de análise. Então, é algo que você me desculpa, nem não falar na coisa, mas eu não vou descer tanto para falar assim, não. Então, mas por respeito a você, seu programa e quem depende ele, eu vou ficar só nesse ponto aqui. Mas não tem nada definido, nada. E vamos ver como vai ser os vereadores, a chapa, as coisas, mas... Ô Celso, se, assim, caminhando nesse rumo mesmo, uma equipe do candidato, hoje, ela pode decidir uma eleição? Tem segmento que olha para isso, tá? Isso aí, nos últimos 30 dias, principalmente, aquele ditado, me diga com quem anda direito quem tu és, ajuda a destruir um candidato. Quando você olha quem vai estar junto com o candidato, tem gente que deixa de votar com medo disso, tá? Então, essa companhia que você acha, essa equipe que o povo vai formando, porque quando eu falo do César, eu não convivi com ele, mas os amigos dele, quem conviveu, que me conta. Então, essas coisas aqui eu conto por ouvir dizer. Uhum. A primeira política do César disse que a melhor coisa que aconteceu para ele foi ele perder, porque ele tinha prometido o mesmo cargo para 10. E isso, numa cidade pequena, não fica escondido. O cara até para poder falar, não, eu voto no Jorge, conta que o Jorge me prometeu esse cargo. Pô, mas ele prometeu para mim também. E isso o cara não aguenta guardar. Ele começa a contar, mas por que você vai com essa pessoa? Não, vou porque vai comigo, rapaz, ela vai me dar esse cargo lá e aí eu posso te ajudar. Ué, mas prometeu para mim também, prometeu pro meu vizinho. Então, isso é muito perigoso. Ainda mais por essa campanha que começou o ano passado. Sim. As promessas, as alicitações nessa base está muito forte. E outra coisa que você falou, você fez um alerta sobre cuidado com a internet. Rapaz, cuidado com o celular, cuidado com o microfone, porque todo mundo está gravando todo mundo. E tem muita gente que vai usar de má fé. Má fé. Ora isso. Todo mundo está gravando, ninguém conversa. Você está tomando uma cervejinha, você toma cuidado, porque hoje em dia você tem que, se for falar de determinadas coisas, você tem que tomar o celular de todo mundo, jogar dentro d'água, para daí conversar. Então, eu acho que vai ser muito judicializada essa eleição. Ela vai acirrar, vai ser... Porque ela começou cedo, ela vai deixar de ser morna muito cedo. Uhum. Assim que definiu as equipes, 5 de abril, meia-noite, você sabe quem é quem. Aí ninguém tira mais ninguém. Aí é que nem pegar a bola e jogar para cima no meio de uma bola para 20, cara. Vai dar de bico, dar na canela, vai ser vai começar a acontecer onde você alertou. Cuidado, porque o nível começa a baixar dali para frente. Esse alerta que eu faço, que o Celso estava comentando, eu fazia já em 2016, 2017, 2018 em Colorado. Candidato sério procura uma mídia séria. Porque você pode sofrer consequências quando você pega uma mídia podre, né? O prefeito Joaquim, que estava no poder lá, ele tinha uma mídia totalmente podre, né? Aquela mídia que buscava o pessoal e não o profissional. Eu acho que o político ele tem que buscar o lado profissional, de mostrar o seu trabalho.
Se tem que apresentar alguma coisa diferente do outro candidato, deixa com a mídia, mas com a mídia séria, que vai lá, mostra as coisas com base, né? Você pega uma mídia que vai falar só porcaria, não vai te render em nada. É igual eu falo para você, eu admiro você por causa disso. O que você coloca no seu jornal, eu não tenho como ir lá e contestar. Eu tenho que chegar em você e falar assim, eu tenho direito de resposta? Tem, claro. Só que eu não vejo ninguém pedindo direito de resposta porque é embasado. Embasado. Eu nunca vi você postar alguma coisa e ir lá e apagar, Celso. Nunca. Agora eu vejo muitas mídias. Aqui em Barbosa, eu vejo em São João do Ivaí, eu vejo lá em Lunardelli, eu vejo lá em Campo Mourão e vi muito em Maringá, né? Abraço pro Rigoni, sabe o que eu tô falando, né? De o cara postar hoje, naquele anseio de agradar o candidato dele, e amanhã tem que ir lá e apagar, né? É um alerta que você tá dando, é isso aí. Mídia séria, pessoal. Mídia séria. Hoje ninguém mais é bobo, não. E cuidado com o pessoal que tá te gravando, tá? É isso aí, Celso. A mídia é o seguinte, os marqueteiros, a função dele é antecipada. Um bom marqueteiro não é que ele convence. O trabalho dele é direcionar as pessoas para um pensamento. Sim. O eleitor é como se fosse aquele Nelore no pasto. Você tem que direcionar ele para o lugar certo, para a porteira aberta, porque se ele resolver levar de peito o pasto, leva. Ninguém segura um boi de 15 toneladas, de 15 arroba. Então a mídia bem usada, com um bom marqueteiro, eu diria que é só para isso que serve o dinheiro. Para você contratar um bom serviço, um bom trabalho e vender aquela imagem, aqueles fatos, aquelas coisas, para direcionar a mente subconsciente do eleitor para aquilo que você quer. Para quando chegar dia 5 de outubro, você ter a resposta para aquilo que o subconsciente dele está pedindo. A mídia ajuda nisso, mas um bom trabalho, bem, com profissionais. Entende? Eu, como diz assim, o resto, esses cola, como diz, copia, cola e compartilhar e coisa, vai dar problema para muita gente. Eu acho que falar dinheiro ajuda. Não sei, como diz o outro. Tem gente que tem preço, tem gente que tem valor. Mas eu pergunto, todo mundo que vende o voto entrega? Se fosse assim, só tinha os ricos. Como é que tem os pobres furando esquema aí da coisa? Então... tem isso, né? Eu acho que a entrega é muito menor do que se faz. Esse método convencional de compra de voto, eu não acredito nele, não. Tá? Mas alguns entregam. Como diz assim, o ditado é antigo, toda cesta de maçã tem maçã podre. Claro. Então, o ser humano é a mesma coisa. Diz que 2 entre 10, não importa se é de papa, de bispo, de padre, de pastor, de juiz, de promotor, de delegado, todos os segmentos da sociedade têm 20% de maçã podre. E não se trata da profissão, se trata do ser humano. Ele, de 10, você vai achar... Entende? Esse jogo de interesse na política, você vê, por que fulano é candidato? Porque representa um grupo de pessoas que querem o poder a qualquer preço. Eles não estão preocupados com a cidade, de fazer o melhor para a cidade. Estão preocupados em manter o negócio deles bem. Tá? Então, Barbosa tem aí uns 3, 4 empresários que não se elege inspetor do quarteirão, mas acham que pode decidir a política de Barbosa porque tem dinheiro, que faz pressão, isso, aquilo, mas não, vamos dizer assim, quando olhar o que aquelas pessoas querem, é só manter o poder. Eles não são A, não são B, não são C, eles são o poder. E mesmo que quem declara, não, esse fulano é meu inimigo,
quando o inimigo ganhar uma eleição, ele vai lá e se acerta. Porque o negócio dele é estar no poder. Sim, claro. Então, eu falo que quando você quer, eu nunca digo para ninguém quem votar, porque eu não aceito que digam para mim. Eu digo para as pessoas em quem elas não deveriam votar. Ó, esse candidato tem esse e esse defeito, a postura dele é essa e essa é algo negativo. Eu acho que deve evitar, mas nunca disse para ninguém, você deve votar no A ou no B, porque eu não permito que me digam isso. Na verdade, você apresenta argumentos que podem levar a votar em certo candidato. Porque se eu tenho 3 maçãs podres e eu tenho uma maçã boa, é claro que eu vou escolher a boa. Para que eu vou escolher 3 maçãs podres e deixar a boa? Não é verdade? Você apresenta argumentos. Isso aí é a coisa que... é o que nós precisamos na política de Barbosa hoje. Não é apresentar, né, certas matérias difamatórias. Não é isso. É argumentos. O Celso é um cara que apresenta argumentos. E quando a matéria fala de alguém, é que essa matéria tem embasado em algum argumento, né? Não vai falar por falar. Não, até porque, como diz assim, sou campeão de processo em Barbosa. Então, qualquer calúnia, qualquer injúria, até quando eu não faço, eles me processam para me pressionar. Para você fazer. Para tentar me inibir. Uhum. Entende? Já teve candidatos aí de entrar com projeto de injúria, pedir 30, 40 mil de indenização para me pressionar, para me assustar. Você vai... coisa. Eu nunca tive... Se eu não digo que eu não erro, não diga que às vezes você não se equivoca. Tá? Muitas vezes eu não sou imune a errar. Tá? Agora, você pode ter certeza. Todas as vezes que isso ocorrer, eu vou publicamente 10 vezes mais do que quando eu escrevi, me desculpar e me corrigir. Entende? Mas até hoje não teve nenhuma reconsideração ainda não. E já olha aqui, experimenta pôr o meu CPF, entra naquele fórum lá e vê a lista de processos. E não dá. Então, mas estou aí, nunca fui preso, nunca paguei indenização para ninguém. Ô Celso, você falando desse negócio de processo, me veio à mente aqui, né, que tinha uma política, vou citar nome, né, mas você falava A era processo, B processo, C processo. Rapaz, foi uma época que eu falei assim, gente, eu era segundo mandato que eu estava na prefeitura, né? Então, fazia 6 anos. Então, mas eu ria demais. Aquilo não entendia muito bem, né? Que aquilo era uma forma de intimidar o restante. E como eu sempre fui explosivo, né? Como funcionário, eu sempre fui explosivo. Mas, graças a Deus, consegui passar por 5 prefeitos, né? 4 prefeitos. Então, eu tive um amigo jurista de Maringá até, Dário Nogueira de Campos. Morreu quando ele fez 70 anos, que começava a gozar de algumas regalias legais, deu um infarto fulminante e morreu. E ele dizia o seguinte, no Brasil, você tem que estar em um dos 2 grupos. Naquele grupo dos 20% que tem dinheiro para comprar a melhor banca de advogado da cidade, ele diz que quem tem dinheiro para comprar a melhor banca não vai preso. Ou está nos grupos de exceções. Dizem que a lei é igual perante a todos, exceto para. Você tem que ser o exceto. Tá? Eu, de tanto essas coisas, que nós criamos uma comunidade indígena, nos autodeclaramos descendente indígena, porque a lei nos dá, a Constituição nos dá esse direito.
Todo brasileiro, para ser considerado indígena, basta se autodeclarar. Porque as pessoas falam assim, mas eu sou europeu. Você é europeu nada. Veio aqueles homens de Portugal, da Espanha, da Holanda, só veio homem naquele navio. Com quem que esses caras transavam aqui? Pega os livros de história da Holanda, da França, de Portugal, eles vão dizer que as mulheres brasileiras eram muito permissivas. Eles estão falando das índias que andavam nuas. Tá? Então, o cara que é só descendente italiano, sua mãe é uma índia. É o povo, o povo natural que estava aqui. Entende? Foi colonizado, esses que vieram condenados para tudo quanto veio para o Brasil, e chegou aqui, foi procriar com quem? Com as nossas índias que estavam aqui. Entende? Aí, então, por isso, no Brasil, para ser considerado descendente indígena, basta se autodeclarar. E o artigo 232 da Constituição diz que eu, como descendente indígena, posso me defender em todo processo de meu interesse. Tá? Então, eu preciso de um advogado numa audiência criminal, porque a Constituição diz, no artigo 133, que não há audiência sem advogado. Mas ele fica lá para estar presente. Uhum. Eu posso fazer minhas perguntas para outra parte, eu posso agir como tal. Porque você pode se representar. Eu posso me representar, porque a Constituição me dá esse direito. E no começo aqui, para o juiz entender e aceitar isso, e Nossa Senhora, entendeu? A outra parte, porque quando você quer fazer uma pergunta, você fala para o seu advogado, para ele perguntar para o juiz fazer a pergunta. Uhum. Quando eu quis fazer a pergunta, não, o senhor não pode. Eu posso sim, eu me represento. Vai dar, já... Isso aqui é muito... Muita gente debochou disso, só que hoje, se a ação é criminal, vou e lá o juiz nomeia um para ali. Uhum. Mas eu faço minha defesa, minhas coisas, eu só preciso dele constar lá, porque a Constituição diz que não há processo sem o... E eu não posso peticionar, isso é do advogado, eu posso requerer. Então, aí às vezes as pessoas perguntam por quê e tal. E eu, tudo que sei da coisa, bicho, nunca tive preguiça de ler. Uma coisa que hoje... Só manchete no aí vai, e ainda vai assim no celular, né? Manchete, morreu tantas pessoas. Pronto. Nossa, velho, a polícia matou tantas pessoas. Aí vai lá embaixo, foi um acidente que teve durante uma ação da polícia. O carro bateu. Mas não, a primeira coisa que ele lê é o que ele vai passar para frente, né? É a preguiça mesmo. Mas a culpa é nossa. Nós quando não queremos educar nossos filhos, eles começam a fazer arte, você quer ver o seu jornal, você quer fazer alguma coisa, você manda ele ler, pega o celular aqui, liga a TV. Tá? Jorge, o maior absurdo que eu vejo é quando um pai defende escola militar. Cara, nessa fase da criança, ela nasceu para ser rebelde, para questionar, entende? Aí você quer pôr numa escola para um militar educar seu filho, porque você não, lá ele vai aprender a respeitar, ensina a respeitar na sua casa, isso, respeito se ensina em casa. O professor não tem que educar filho de ninguém, não. Não, ele está para ensinar. O professor é para ensinar. Aí o cara, não, vou pôr na escola militar, porque aí vai criar com disciplina, não é bom. Então você está admitindo que você não dá conta do seu filho, você quer alguém para educar seu filho? Tá? O jovem nasceu para questionar, entende? Questionar pai, questionar mãe, a sociedade. Ele nasceu, o jovem tem que questionar. Entende? Ele tem que pai e mãe nasceu para resolver as questionações das crianças. Aí, ó, é assim. Tem agora que resolver. Não. Aí eles jogam lá para a escola. E hoje eu tenho meus atritos aqui. Tem outro segmento que me adora muito aqui, é professor. Entende? Porque
sempre fui o maior defensor, sou defensor por conceito, inconteste do professor. Para mim, o meu professor é como seria tratado como é no Japão. É o único profissional que não tem que se curvar para o imperador, porque ele é o professor, inclusive, do imperador. Tá? Mas nós temos uma situação na educação que é vergonhosa. É quando, voltando no tempo da escravidão, quando um negro aceita ser feitor, fiscalizar e bater nos próprios da raça dele, quando ele concorda em ser capitão do mato. Nosso professor é o capitão do mato dos nossos alunos, porque nossa educação pública, Jorge, ela não é má, porque o professor não sabe, não. A educação pública no Brasil é ruim, porque é política de Estado ser ruim. O governador, o presidente, falando de maneira abstrata, os deputados que se consideram uma casta diferente de príncipes, os juízes se consideram nobres, os promotores, todos eles acham que são uma categoria superior. Tá? Ninguém quer que pobre aprenda a pensar, que tenha conhecimento. E o pior, o professor sabe disso, que deveria reagir contra isso, porque ele tem o poder de mudar isso. Ele é conivente. O rico não quer que o pobre, porque os melhores empregos, pega aqui os empregos públicos melhores que tem em Barbosa, vai para Camorão, vai para Maringá e vê os melhores empregos. Nenhum está com filho de pobre. É 1 ou 2 filhos de pobre que fura. É que nem um esperma. Saiu milhões, um chegou. Ou, na verdade, é muito amigo daquele cara que entrou. Aí ele vai lá, ele coloca, tem 10 empregos, ele coloca no 10º lá, ele coloca esse pobre, e os 9 antes dele tá ganhando o dobro dele, ele ganhando aquele mas pouquinho. O filé tá na mão de quem? Do rico. Na mão do rico. Não tem. Do filho do rico. Você entendeu? E agora, como não romper essa barreira? Quando o professor, infelizmente, uma grande maioria dos professores, não é agora corrigindo, não dos professores, mas também da maioria dos servidores públicos, nunca vão ganhar igual uma Brastemp, mas se contentam em ter uma Cons. Eu estou recebendo em dia, dá para viver, eu me aposento nessa situação. A pessoa não tem ambição na vida. Aí não sabe por quê, que perdeu a motivação, perdeu a coisa, porque tem que trabalhar mais, tem que andar mais, tem que pensar mais. Aí não sabe o que começou a ficar deprimido, engordar, porque perdeu a motivação de viver. Entende? Porque eu pergunto, como é que a professora vai, sabe como é que está o sistema e vai para casa e dorme? É uma situação que você consegue dormir? Entende? Porque estão ganhando hoje. Ache quem ganha em Barbosa 4.400, eu acho que é o piso do professor, para 40 horas, para trabalhar de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, não trabalha sábado e domingo, tem 60 dias de férias no ano e todo feriado prolongado você não trabalha. Acha aqui quem ganha isso em Barbosa. Você conta, não sei onde se vai achar 5, tirando o promotor, delegado, isso aquilo. Eu acho que serviço normal você não vai encontrar ninguém. Pois é, mas então não é falta de salário. Eles só não fazem porque não quer, entende? Porque saber, eles falam assim, Celso, você fala muito de educação, mas qual é a solução? Eu não sou professor, eu nunca quis tomar o lugar do professor, mas o professor sabe o que fazer. Ele estudou para isso, ele é preparado para isso, ele só precisa tomar atitude. Sim. Entende? Porque saber, ele sabe como faz. Tá?
Eu vejo a coisa, tem umas coisas que o xadrez me deixa assim. Eu tenho dificuldade com raciocínio em lógica. Tá? Então, dentro das coisas que eu acho ilógico. Tá? Se você pegar lá numa eleição de direção de escola, tem 5 cargos lá. Tem o professor, tem o orientador, tem o coordenador, a vice-diretora e o diretor. E perguntam para eles qual é a pior parte da educação e dizem que é ficar na sala de aula. Mas quem ganha 50% de bônus para sair da sala de aula são as outras funções. O professor tem um bônus de 100%. Qual é a lógica? Você vai premiar o cara para ele deixar de fazer o serviço pesado, para fazer o serviço leve, e deixa o que faz o serviço pesado dentro da sala da escola, ganhando menos, e premia quem não vai fazer nada. Ou vai fazer o menos sofrido do que o professor que está dentro da sala de aula. Então, esse processo não funciona. Enquanto a merendeira não for parte do processo, não sentar na mesa de reunião e ela não se envolver com os problemas da escola, pode ter a melhor diretora, os melhores professores. O processo começa da merendeira, da faxineira e vai subindo a escada. Porque senão é tudo conversa mole. É que nem a intervenção do Tauílio na Santa Casa. Fizeram isso há 20 anos. Entende? Então não funciona. Não funciona. Não vai, o sistema é podre, né, Celso? Porque quem faz parte, não é o sistema em si que é podre, é quem faz parte do sistema que apodrece ele, né? É nós. Não há uma política de valorização. Eu, por exemplo, eu vejo motorista da prefeitura com 3º grau e fazendo concurso para contratar pessoas de nível médio. Pô, mas faz um concurso interno, valoriza o cara, você entendeu? Eu fui gerente de uma farmácia de manipulação, da 3ª maior rede de farmácia de manipulação do Brasil, do Rogério Tocarque e do Evandro Tocarque, 2 barbosenses, filho do seu Alberto Tocarque, primeiro prefeito eleito de Barbosa. Trabalhei com esse pessoal. Muito dos meus conhecimentos, muito foi naqueles 5 anos que tive ali, porque era curso, fim de semana, palestra, seminário, curso, ler, curso, porque nesse mundo ou você faz poeira ou come poeira. Sim. E eles decidiram não comer poeira. Então, você tem que fazer, se preparar, correr atrás, mas a pessoa vai se acomodando, vai ficando. Não há, voltando. Eu tinha lá a faxineira, as vendedoras, as técnicas de laboratório, a farmacêutica, eu, o gerente. Eu contratava só faxineira, porque era o cargo menor remunerado. Uhum. Mas eu falei assim, mas quando você precisar de uma vendedora, a faxineira tem que estar em condições de ser promovida. Eu contrato ela dentro do perfil que a primeira vaga de vendedora de técnico de laboratório é dela. Ela vai trabalhar ali, ou começando no cargo menos remunerado dentro da empresa, mas sabendo que primeiro que sair dali para cima, a vaga é dela. Entende? É ambição, né? Tem que ter ambição. Né? Não, e dá oportunidade. Se você não der oportunidade, como é que a pessoa cresce? Sim, vai ficar naquilo sempre fazendo cada vez pior o serviço. Olha, eu escuto uma piada que eu vejo empresário falar assim, empresário paga muito imposto. Mentira, empresário não paga imposto nenhum. Ele só recolhe. Quem paga imposto é o consumidor. Tudo que você compra tem um imposto devido, é descontado, está no preço de custo. Então o empregado recolhe. Tá? Aí eles, o empresário, mas
Se o cara não der oportunidade, ele não cresce. O que eu queria dizer é sobre férias 13º. Férias 13º é algo de interesse do patrão. Se o cara trabalha 12 meses para você, você não pode dar um mês a mais de gratificação para ele, é porque seu negócio está errado. Se durante o ano você não ganhou o suficiente para economizar 8% todo mês do salário dele, no fim do mês dar uma gratificação para ele, que ele vai gastar no seu mercado, ou do outro gasta no seu, tá? Esse é interesse do comércio 13º, tá? Seu negócio está errado. E férias, eu criei até um sistema, a cada 6 meses, eu pergunto para o funcionário, você quer tirar 15 dias? Eu compro 5 e 10 você vai descansar. Por quê? Porque depois de 6 meses, num setor de produção, o funcionário já não rende 100% mais. Ele começa a render 90%, 95%. Depois de um ano, seu funcionário rende 80% no máximo. Então é meu interesse que ele tire férias, para ele voltar a produzir 100%. Claro. Tá? Aí o cara fala, não, mas olha aí, o INSS, isso não é direito trabalhista, isso é encargo social, isso você briga com o governo. Tá? Aí é outra situação. Mas falar que direito trabalhista impede crescimento, me poupa, rapaz. Na Europa, você demora 50 anos para consolidar uma empresa. No Brasil, em 5 anos, você vira milionário, está abrindo loja. Me poupa. Não, um dos países onde você investe que o retorno é mais rápido, né? Não tem? Gente, nós estivemos aqui com o Celso Lima, eu gostaria aqui de agradecer o Celso, só que é o seguinte, pessoal, estou aí para trazer o Celso novamente a hora que a gente tiver aí uma consolidação, né, dos candidatos. Aí nós vamos trazer o Celso aqui, ele vai se preparar para fazer uma análise completa de cada candidato, tá? E na próxima a gente vai falar também sobre vereadores. Você tem uma mensagem boa para passar para os vereadores aí que querem ser vereadores, né? Que a lei mudou, né? A lei mudou e o Celso vai trazer para a gente, tá? Eu provavelmente até o mês que vem, né? É dia 5, né? De abril. Dia 5 de abril que deu o último prazo de filiar. O último prazo? Então quer dizer o seguinte, gente. A partir do dia 5 de abril, a gente vai ver a primeira quinta-feira depois de 5 de abril. O Celso já está convidado para a gente conversar sobre esses candidatos que a partir do dia 5 de abril a gente já vai ter certeza de quem são, né? Os times estão escalados. O time já está escalado e a gente vai fazer mais ou menos aí que nem a Jovem Pan faz no futebol. Nós vamos jogador por jogador para ver qual é o melhor para Barbosa, tá? A gente vai apresentar aqui, eu vou apresentar tanto as qualidades como os defeitos. E o Celso vai fazer uma análise completa dos times que estarão escalados, né, a partir do dia 5. Celso, os microfones são seus, para deixar uma mensagem para o pessoal. Não, eu só agradeço a oportunidade, peço desculpa por alguma coisa e se em algum momento ofendi alguém, não foi essa a intenção, mas é meu jeito de expor minhas ideias, entende? Então, é mais estilo do que intenção de se fui desagradável com alguém, já não estou mais com idade para isso não, mas às vezes ainda ocorre, tá? Obrigado pela oportunidade. E o Celso vai estar sempre aí, eu que agradeço, e o Celso vai estar sempre com a gente aí, né? Sempre a gente buscando, como eu sempre digo, eu amo Barbosa Ferraz, eu não quero o pior para Barbosa. E ser candidato, eu sou igual o Celso, não ser candidato nunca, mas analisar sempre, tá? Fiquem todos com Deus, esse foi o Papo Reto.